Olá, queridos amigos, queridas amigas. Mesma blusa, dia diferente, vídeo diferente. Bem, fazendo agora o quinto vídeo desse canal, o canal Direito Constitucional em Foco. Bem, hoje o vídeo está bem interessante, a gente vai falar de um tema importantíssimo que se chama limites e restrições a direitos fundamentais. Bem, a temática que há muitos anos eu trabalho já, foi objeto da minha dissertação de mestrado, que o livro referente à minha dissertação de mestrado está no prelo, ou seja, está ainda em processo de publicação. Quando tiver maiores informações eu aviso aqui a todos e divulgo. Bem, o tema ele sempre me chamou muito a atenção por haver várias confusões terminológicas, principalmente, e teóricas, quanto à utilização desses dois termos. O que são limites a direitos fundamentais, o que constitui restrições, os dois são utilizados, qual é a importância disso? Bem, primeiro ponto limites e restrições, independentemente da utilização conceitual e da diferenciação conceitual, são termos importantes dentro da teorética e dogmática dos direitos fundamentais. Porque quando você tem uma medida estatal que tangencia o conteúdo de um direito fundamental, faz-se necessário reconhecer se essa medida constitui um limite ou uma restrição. Qual é o modelo correto, qual é a expressão certa, se as expressões, se os vocábulos são iguais, enfim, é isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Deixa eu trazer a tela um pouquinho mais para cá. Bem, primeiro ponto, a gente tem 3 pontos aqui importantes para falar nesse vídeo, para chegar a uma compreensão muito geral, muito macro, né? Já disse para vocês que eu não gosto de fazer o vídeo muito longo, e é uma temática de fato que exige talvez horas aí de discurso sobre isso, e aqui não é o canal, o ponto exato para a gente fazer isso, tá? É só uma compreensão geral. Então eu tenho 3 pontos para trazer. O primeiro para a gente falar de limites e restrições a direitos fundamentais, é importantíssimo que antes nós compreendamos o que significa âmbito de proteção de um direito fundamental, tá? Âmbito de proteção é uma expressãozinha que vocês podem ver em vários livros referentes a conteúdo de direito fundamental, cursos de direito constitucional, tratados de direito constitucional, ou mesmo artigos científicos sobre a questão. Âmbito de proteção de um direito fundamental, em termos simples, é o âmbito da realidade, ou o âmbito, como dizem, muitos dizem, é o âmbito da vida sobre o qual a proteção daquele direito se quer valer, tá? Então, quando a gente pensa, um exemplo muito simples, eu vou colocar aí na tela para vocês, nossa Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, lá no artigo 5º, inciso 6, inciso de número 6, fala, em termos gerais, da liberdade religiosa, ou liberdade de consciência, ou não, e liberdade de consciência. Nós temos ali o âmbito de um direito fundamental, o âmbito de proteção. Nós temos a liberdade de consciência, de crença, numa acepção geral, a liberdade ideológica e liberdade religiosa. E qual é o âmbito de proteção deste direito? Todo direito fundamental possui um âmbito de proteção, uma parcela da realidade, uma parcela da vida social sobre a qual incide a proteção jusfundamental. Digo jusfundamental porque estamos nos referindo a um direito fundamental. Então, vou colocar aí na tela. Quando no artigo 5º, inciso 6º, a Constituição fala é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias, o âmbito de proteção é a religião, o fator religioso, ou a vida religiosa, ou a vida de crença, ou a parcela social das crenças, o subsistema social crença, tá? Então, o âmbito de proteção é aquela parcela da realidade sobre a qual essa proteção jusfundamental quer incidir. E por que a gente tem que perguntar o que é âmbito de proteção? Porque para diferenciarmos limite de restrição a um direito fundamental, nós temos que entender quais são as influências ou as consequências desses dois vocábulos sobre o âmbito de proteção de um direito fundamental. Bem, e aí a gente parte para um outro ponto, para conseguir
destrinchar e diferenciar limites e restrições, tá? Limites de restrições e restrições de limites. Quando a gente fala em âmbito de proteção, existe uma ligação muito estreita e recíproca e simultânea entre âmbito de proteção e suporte fático de direito fundamental. Um livro muito bom para vocês entenderem sobre isso e, apesar de profundo, possui uma linguagem simples de ser entendida e compreendida, é um livro do professor Virgílio Afonso da Silva, filho do professor José Afonso da Silva. Ele é professor titular de Direito Constitucional na USP, e ele possui um livro que se chama Limites e Restrições. E aí eu não lembro do subtítulo, mas são Limites e Restrições a Direitos Fundamentais ou Restrições a Direitos Fundamentais. Posso até colocar o link aqui embaixo, o nome, enfim. E esse livro ele fala exatamente dessa diferenciação entre âmbito de proteção, limites, restrições, enfim, tá? Que vem da teorética e dogmática dos direitos fundamentais de origem germânica, tá? Que o Brasil possui, de fato, uma influência muito importante e relevante. Então, voltando à questão do suporte fático e a ligação com o âmbito de proteção, o que é o suporte fático? O suporte fático, em simples letras, né, em simples compreensão, é a literalidade estrutural da norma sobre a qual esse âmbito de proteção ele é inserido e sobre a qual incidirá ou quer incidir a proteção justa fundamental. Então, quando a gente, por exemplo, quando nos remetemos ao artigo 5º, inciso 6º, o suporte fático é justamente a literalidade desse dispositivo constitucional, tá? E aqui eu não vou falar sobre norma, a diferença de estrutura, entrar na distinção aí que Friedrich Miller há muito já falou. Eu não vou falar sobre isso, vou falar apenas de suporte fático e âmbito de proteção, que é importante para essa distinção entre limites e restrições. Então, o suporte fático, quando a gente olha para o direito fundamental à liberdade religiosa, à liberdade de crença, à liberdade ideológica, nós temos esse dispositivo, a literalidade do dispositivo. E por que existe uma ligação entre o âmbito de proteção e o suporte fático? É que quanto mais você interpretar restritivamente o suporte fático, mais restritivo será o âmbito de proteção, mais restrito será o âmbito de proteção, desculpe. E quanto mais amplo, quanto mais ampla for a interpretação que você der ao suporte fático de um direito fundamental, mais amplo será esse âmbito de proteção. Então, se a gente pensar que na liberdade religiosa, se nós entendermos que esse suporte fático ele é restrito, então a gente teria, por exemplo, que interpretar o termo, o vocábulo religião de forma restrita a impedir, de um ponto de vista concreto e consequencialista, que determinados segmentos religiosos, como, ainda que pejorativamente chamados as seitas ou novos movimentos religiosos que tanto surgiram após a queda, ao final da Guerra Fria e da queda do Muro de Berlim e ao fim da União Soviética, a gente tem um retorno e um aumento da influência do fator religioso na sociedade global, do ponto de vista global. A gente vê que se nós interpretarmos esse suporte fático de forma restrita, o âmbito de proteção também será restrito. Então, certos movimentos religiosos, certas seitas não teriam proteção justfundamental por não constituírem religião. Isso foi tem dois exemplos bem característicos, alguns nos Estados Unidos e um bem específico na Alemanha. Estados Unidos, no início da sua formação de história constitucional e do governo republicano, democrático, né, norte-americano, lá desde a Revolução Americana até o final do século XIX, início inclusive do século XX, primeiro quartel do século XX, a gente observa que a jurisprudência da Suprema Corte interpreta de forma muito restritiva e estrita o termo religião presente na primeira emenda de 1791, tá? A Constituição de 1787, que fala justamente das cláusulas de religião, a cláusula de não estabelecimento e de livre exercício, e o termo religião era interpretado muito restritivamente, ao ponto de se conferir proteção justfundamental apenas ao segmento protestante norte-americano, tá?
e outros segmentos religiosos, outras crenças não eram de fato tidas como religião no sentido estrito, no sentido ao menos constitucional, que entendia a Suprema Corte que os Founding Fathers queriam ter dado aquele termo, e careciam de proteção. Tá? Então havia uma interpretação restritiva sobre esse suporte fático, gerando uma interpretação restritiva sobre o âmbito de proteção, encurtando esse âmbito de proteção. Quando a gente fala de suporte fático amplo e a gente gera uma interpretação ampla sobre todos os termos do suporte fático de um direito fundamental, então você passa a entender que religião se remete a qualquer sistema de crença, independentemente do seu conteúdo. Tá? E a partir disso a gente tem um exemplo muito forte nos Estados Unidos também, um julgado da Suprema Corte que data de 1944, salvo engano, United States against Ballard, que justamente a Suprema Corte definiu, né, estatuiu, e ela entendeu e compreendeu com interpretação vinculante pelo sistema do Stare decisis, e obviamente parcialmente do common law, que religião, né, o termo constitucionalmente albergado como religião, se referia a qualquer tipo de sistema de crença, não cabendo às autoridades estatais e a ninguém questionar a veracidade daquela crença ou mesmo a razoabilidade da sua existência. Então é por isso que, independentemente da crença ou da qualidade ou mesmo do quantitativo de crentes daquele determinado sistema de crença, determinado sistema religioso, deveria aquele segmento ser considerado sim uma religião para fins de proteção ampla jus fundamental, perfeito? Então, o que isso tem a ver com limites e restrições? E aí a gente passa por outro ponto. Quando a gente fala de âmbito de proteção, ele está ligado ao suporte fático. Então, quanto maior for o suporte fático, maior o âmbito de proteção. Quanto menor for o suporte fático, menor o âmbito de proteção. Em termos de limites e restrições, quando a gente fala de limite, e aí tem uma distinção conceitual, e limite é um elemento que se faz interno ao direito. O limite ele não existe externamente ao direito. Quem existe externamente ao direito é a restrição. Então está aí um ponto fundamental. Quando você fala em limites a direitos, esses limites são reconhecidamente internos, eles pré-existem ao conteúdo do direito. Quando a gente fala de restrições a direitos, essas restrições elas incidem externamente ao direito, elas não coexistem ou pré-existem mesmo ao conteúdo do direito, elas vêm do lado de fora do direito e afetam o conteúdo. Então existe uma diferença muito importante porque limite não afeta conteúdo. Limite reconhece um raio específico de atuação de um direito fundamental. A restrição, ela atinge e afeta o conteúdo. Quais são as consequências teoréticas e dogmáticas para isso? Tá? O primeiro ponto é, quando a gente fala em limite de um direito fundamental, nós falamos que existe um espectro desse direito que ele já não é reconhecido como conteúdo do direito. Então, quando você fala que houve uma medida estatal limitante, ou há uma medida estatal limitante de um determinado direito, essa medida acaba ficando sem, ou pelo menos com um menor aspecto de controle jurisdicional sobre a sua legitimidade, porque quando você fala em limite de direito, você fala que aquela ação, ela regula um limite que já é conhecido originariamente do conteúdo do direito. Agora, a restrição não. A restrição, essa medida ela tem que ser testada em sua legitimidade constitucional, em sua fundamentação constitucional, especificamente pelo teste de proporcionalidade, que vai verificar se essa restrição que vem de fora e afeta um conteúdo, ela de fato é legítima por algum motivo constitucional em concreto, abstrato e em concreto, tá? E isso gera um maior espectro de controle jurisdicional, porque quando você fala em restrição, você controla uma medida que afeta direito, ela não reconhece um limite que é inerente, ela não reconhece um limite que já é originariamente sabido e conhecido. Então você afasta a figura dos chamados limites constitucionais imanentes e você surge e traz à tona
a figura das restrições, tá? É muito mais complexo do que eu estou falando e, obviamente, tem muito mais coisa do que eu estou te dizendo. Entretanto, como eu falei no início do vídeo, é uma compreensão geral sobre isso. Então, pensa no seguinte, limite não pode coexistir com restrição. Ou é um ou é outro. E aí você me pergunta, qual é o melhor modelo a ser praticado no âmbito de um Estado democrático de direito? Bem, para fins de um Estado democrático de direito, de um Estado constitucional democrático, no âmbito de uma sociedade democrática, pluralista, integrativa, o ideal, o modelo ideal e consentâneo com a ideia de Constituição em si e de direitos fundamentais é de uma ampla proteção. Essa ampla proteção ela só pode ser gerada se houver o reconhecimento de restrições. E o direito em si, na sua origem, não conhece limite. Ué, mas existem situações, você pode me questionar, há situações em que o conteúdo do direito, ele sim conhece um limite, porque há determinadas situações que o afrontamento às suas bases é tão grande que é impossível reconhecer que aquele limite não é originariamente sabido, tá? Bem, e aí é um ponto de vista técnico, teorético e dogmático. Se nós, por exemplo, reconhecermos a existência de limites imanentes, esses limites dão origem às chamadas possibilidades de regulação, configuração ou delimitação de direito. E essa atividade estatal, que pode ser legislativa, executiva ou jurisdicional, ela foge a um espectro grande de controle jurisdicional, de legitimidade constitucional, justamente porque quando você regula, delimita ou configura, você não intervém no direito, você não restringe o direito. Você simplesmente trata de um elemento que já era originariamente sabido, um limite que era sabido. Quando você afasta isso e reconhece apenas a possibilidade de medidas restritivas, essas medidas incidem afetando um direito, tangenciando o conteúdo de um direito, exigindo então um fator muito importante, que é o fundamento constitucional, a sua legitimidade constitucional. E como é que vai ser aferida essa legitimidade? Pela via do teste de proporcionalidade. Também não vou discutir se é princípio, se é regra ou se é teste de proporcionalidade, apenas a proporcionalidade e seus 3 subelementos. Perfeito? O último ponto que eu quero falar com vocês é, e aí, dentro desse modelo, qual é o melhor? É o das restrições? É. E essas situações em que elas são tão absurdas que a gente poderia originariamente dizer que há limites, sim. Né? Há limites ao exercício de direitos, há limites constitucionais. Bem, e aí a gente vai tirar essa expressão, esse vocábulo limite, desculpa, expressão não, vocábulo limite, e entender o seguinte, todo direito, e isso é básico, dada a unidade constitucional, obviamente, e a sistematicidade constitucional, todo direito fundamental é limitável. Limitável não do ponto de vista de inserção ou reconhecimento de limite, mas de restringibilidade. Então, todo direito fundamental é restringível. Por quê? Porque ele não é absoluto. Tá? Nenhum direito fundamental é absoluto. Todo direito fundamental é restringível. E dado o reconhecimento de restrições, justamente porque um direito conflita abstratamente com o outro e, em concreto, também várias situações de colisão podem existir, há de se reconhecer não um limite constitucional imanente, mas sim uma cláusula que a gente vai chamar, não nós vamos chamar, isso vem da teorética dogmática dos direitos fundamentais de origem germânica, vamos chamar de reserva imanente de ponderação. Porque todo direito fundamental é restringível, todo direito fundamental é passível de restrição por não ser absoluto, então há de se reconhecer uma reserva geral de ponderação, reserva geral imanente de ponderação. E quando você reconhece isso, você reconhece que, do ponto de vista abstrato constitucional, direitos fundamentais colidem com outros. E essa colisão em abstrato, essa reserva geral imanente de ponderação, é a cláusula que autoriza a possibilidade de restrições em concreto, pela via administrativa, jurisdicional ou legislativa. E essas restrições
devem, como medidas externas ao conteúdo do direito, serem controladas pela via da sua legitimidade constitucional, mormente pelo teste de proporcionalidade. Gente, um exemplo que eu esqueci de dizer quando me referi à questão do suporte fático amplo e suporte fático restrito, e âmbito de proteção amplo restrito, é o caso da Igreja da Cientologia na Alemanha, que até hoje não é reconhecida como igreja, como religião, e foge aos benefícios do controle, do controle não, foge aos benefícios de uma organização religiosa constitucionalmente reconhecida. Por quê? Porque ali, do ponto de vista inicial, há uma reserva geral imanente de ponderação em que se reconhece que a cláusula de religião e a liberdade religiosa, prevista no artigo 4º da Lei Fundamental Alemã, de 23 de maio de 1949, chamada Grundgesetz, ou Lei Fundamental de Bonn, ela se submete a outros direitos também, né? E um dos principais direitos, bens, valores e interesses constitucionais, um dos principais valores que sopesam e restringem o exercício dessa cláusula é a ordem democrática em si. E aí, dado o histórico da Igreja da Cientologia, que inclusive foi há muito tempo vigiada ou controlada pelo Serviço de Inteligência alemã, Inteligência Nacional alemã, que é o chamado Verfassungsschutz, justamente pelo seu histórico nos Estados Unidos, de envolvimento com locupletamento ilícito, etc., não foi reconhecido o status de religião e, por via de consequência, não foi reconhecido o status de igreja, sem, por exemplo, ter o poder usufruir de isenção fiscal, coisa que acontece já nos Estados Unidos desde o final da década de 90, mas ainda assim gera muita polêmica. Bem, é um assunto, talvez para outro vídeo, falar, mas que é um tema interessante, é um tema que há muito eu estudo, a liberdade religiosa, mas a temática aqui era restrições e limites a direitos fundamentais. Bem, dito isso, espero que vocês tenham entendido, eu vou deixar aqui embaixo o link de uma palestra minha que eu regravei, isso originalmente foi uma palestra que eu dei na Escola de Formação Superior da Academia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, ano passado, 2019, e eu resolvi, nesse ano, regravá-la em casa, obviamente, né? Regravá-la. Lá ela foi gravada, mas foi um ambiente apenas interno, né? Foi só para a corporação, e eu resolvi fazer em casa e ampliar o material. Eu regravei e ela está à venda nesse link aqui, tá? É bem barato, vale a pena, e quem quiser tirar alguma dúvida sobre isso, pode me mandar e-mail, entrar no meu site, e deixo aqui a dica da palestra e vou deixar o link do meu curso de novo, do Mandato de Segurança, perfeito? Gente, muito obrigado, até o próximo vídeo.